Não queria aceitar que eu tinha ansiedade. Eu não queria aceitar que era ansiedade, que era depressão. Teve um momento desses, meu nome é Tayana, eu sou uma paraense. Na verdade, eu me digo uma paraense, mas eu sou de Manaus. E fui criada no Pará. E depois vim para conhecer o marido no Pará, né? E vim pro Japão, já moro há 4 anos. Eu vou falar um pouco da minha história, porque eu parei de criar conteúdo esse tempo e sem ter constância, parando mesmo. Gente, falta 14 pessoas pra me chegar a 1000 inscritos. Gente, não dá pra acreditar, porque, assim, 1000 inscritos pode parecer pouco, mas pra mim é muito, porque eu já tive muito altos e baixos em desistir aqui. Então eu resolvi contar um pouco da minha história pra vocês, como tá chegando gente nova, e deixar esse vídeo aqui guardado também aqui como uma lembrança dos 1000 inscritos, né, que daqui a pouco chega. Eu creio, gente, me ajude a chegar a 1000 inscritos aí. Bora lá, porque preciso monetizar meu canal. Eu moro no Japão há praticamente 3 anos, 4 anos no total que eu moro no Japão. Porém, aconteceu muitas coisas, né? Quando eu cheguei aqui, eu comecei a fazer vídeo pro canal. Como vocês podem ver, 4 anos atrás, tem até uns vídeos aí que deram até um pouquinho de visualização aí aqui no... se vocês pesquisarem. Então, gente, assim... eu comecei a gravar vídeo, eu comecei a trabalhar em fábrica, né? Então, como trabalho aqui, a gente trabalha muito tempo em fábrica, acaba que eu desisti, né? E aí aconteceu muitas coisas. Passei 1 ano trabalhando em fábrica. Vídeo não é pra reclamar, pra fazer reclamação, é só pra falar o que eu passei e se eu puder ajudar algumas pessoas que também estão passando pela situação hoje. Espero ajudar com esse vídeo. Eu vou abrir meu coração. Espero abrir meu coração para ajudar você que também tá passando por uma situação, que tá com ansiedade, depressão e não consegue aceitar que você tá passando por isso. Você não tá só. Então, gente, eu tô aqui para falar minha experiência, como foi com ansiedade, que não foi fácil. Eu sei que você tá passando pela situação, você acha que não tem jeito, você acha que você não consegue passar por isso, que talvez a sua vida acabou, mas a sua vida não acabou. Passando por esse processo para se tornar alguém melhor e para aprender a se conhecer melhor através do processo, através dessa crise, através dessa situação que você está passando. Você não pode desistir e falar que não vai... Você não pode simplesmente acreditar que você está nesse fundo do poço e que você não vai conseguir sair. Você vai. Você vai porque você é filha de Deus. Eu sei que está sendo difícil, porque eu também passei por isso. E era muito difícil quando as pessoas não vão te entender porque elas não estão passando pela dor que você passou. Muitas pessoas não vão te entender porque elas não estão passando pela dor que você está passando. Eu sei o que você está passando. É forte. Na verdade, a gente começou aqui no Japão. Eu trabalhava no Brasil, né? Vim pro Japão com seu marido, como tem vídeo falando sobre isso no canal. Então, gente, eu comecei a trabalhar aqui, trabalho noturno, né? Eu trabalhava de dia, de 2 semanas de dia. Eu trabalhava 2 semanas de dia e 2 semanas à noite. Acabou que eu acho que isso afetou, né? Esses horários, assim, já tava afetando minha cabeça. Só que eu não tava conseguindo identificar que era ansiedade. Então começou com dores na minha barriga, né? Tinha uma dor aqui na minha barriga, então eu já comecei a ficar paranoica, porque eu falava tanto, eu tô com dor, e eu ia no médico. Tipo, eu fiz vários exames. Gente, eu fiz tantos exames que você não imagina. Fiz ressonância, fiz de sangue, fiz tanto tradutor. E a tradutora que falava pra mim meu sintoma. Então, se já era difícil de eu falar o que eu senti, imagina a tradutora falando pro doutor o que eu sentia. Então, era mais, tipo, tinha uma impossibilidade de falar o que eu sentia. Então, começou com dores e eu sentia muitas dores nas costas também. Uma dor imensa nas dores. E aí eu imaginei, não, deve ser por causa do trabalho, né? Que tem um trabalho... Aqui é repetitivo, gente. Então, você trabalha em fábrica, então você vai passar, tipo, praticamente 12 horas, 11 horas na fábrica com um trabalho repetitivo. Então, cara, não, você vai sentir dor, né?
Mas assim, eu não entendia por que eu sentia tanta dor intensa. A dor muito intensa. E aí, então, eu não... Acabei que, às vezes, eu ia pro trabalho. E eu saía no meio do trabalho porque eu sentia muita dor nas costas. Tanta dor que eu tinha que sair do trabalho. Eu não conseguia ficar em pé. Eu ficava só deitada. Então, teve um tempo que eu cheguei no apartamento que eu morava. E eu senti um vazio tão grande no meu peito. Tão grande, um vazio tão grande, gente, é horrível. Eu acho que só quem já passou por essa situação de depressão, ansiedade, sentir esse vazio é muito ruim. E assim, só que aquele tempo, gente, eu já era um pouquinho, assim, negativa, né? Negativa em questão de... Tipo assim, tudo que eu fazia era ruim. Tudo que eu fazia era ruim, tudo... Tipo, eu sempre me botava pra baixo, na verdade, né? Então, eu era muito negativo. E acabou que aqui ficou muito mais intenso essas coisas, né? Tipo, de ser negativo, da negatividade. O peso de morar longe da família nessas horas era muito ruim, porque eu não tinha ninguém, só tinha meu marido. Porque todo mundo aqui, gente, a gente tem amigos, tem as pessoas, mas todo mundo tá trabalhando, sabe? Todo mundo trabalha, todo mundo tem que se manter, porque se não trabalha, não tem como se manter aqui. Então, assim, você não tem um apoio emocional aqui. Não é igual no Brasil, sabe? Que tem sua família lá, que trabalha 8 horas, que dá pra ficar com você. Aqui a gente não tem um apoio e aí a solidão, junto com a ansiedade, a solidão, junto com a ansiedade, junto com a depressão, e tu não aceitar que tu tá ruim. Aí, gente, teve tempo que eu fiquei tão ruim que eu não conseguia comer. Isso era pior de tudo. Porque eu ia pro restaurante, chegava lá, vomitava. Tipo, tudo que eu comia, eu vomitava. Tudo. Minha ansiedade tava tão assim, me afetando, que tudo que eu comia não dava. Tudo que eu comia não dava pra se manter no meu som. E aí eu ia pras clínicas, que ainda bem que a clínica de Suiaco tinha a tradutora, né? Aí eu tomava soro e eu ficava com o pensamento, meu Deus, eu vou morrer aqui no Japão, eu não quero morrer aqui. Era só pensamento de morte. Só pensamento que eu não ia passar dessa pra melhor. E era só isso, gente, meu pensamento. Aí então eu fui pro Brasil, aí tal. No final das contas, o doutor tava já enjoado na minha cara, né? De tanto que eu fui, ele falou, ela tá ruim da cabeça. Ele falou, ela tá ruim da cabeça, menina. Eu falei, não, eu não tô, eu não quero. Eu, tipo, não aceitava que eu tava com ansiedade. Não aceitava, gente. Aí, gente, eu fui, tomei o remédio, e o Gustavo viu que eu não tava aguentando, que eu não conseguiria ir pro Brasil sozinha. Eu não ia conseguir. Tava tão fraca, magra. Vou mostrar, eu acho que eu tenho foto, vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiquei, meu estado de magreza aí. Cheguei até, eu acho que 43 quilos. 43 quilos, bem magrinha. E aí, gente, eu cheguei no Brasil e em vez de eu melhorar, eu piorei, né? Porque o remédio que eu tomava, não vou falar o nome aqui dele, né? Ele me deu... Tipo assim, eu comecei a ter efeito colaterais, um efeito colateral dele, que eu não consegui, que eu fiquei 3 e eu não conseguia dormir com esse remédio. E aí, gente, o pior de tudo foi que eu queria tomar mais dele e o pessoal, minha família, meu marido, meu pai, escondia o remédio. Porém, eu pegava e tentei tomar mais vezes, né? Tipo assim, então deu efeito rebote no meu corpo, que eu ficava andando, tipo assim, à noite. Fiquei 3 dias acordada, a noite toda, andando pra lá e pra cá. Mas eu consegui me recuperar porque eu tive uma psiquiatra muito boa no Brasil. E essa psiquiatra me ajudou a me manter muito mais rápido. E aí, gente, foi que eu fui voltando normal, a ficar bem, a ficar estável. Mas foram uns meses, assim, praticamente depois que eu voltei pro Brasil, passei uns 3 meses bem ruim mesmo. E fora isso que aconteceu no meu corpo, né? E aí eu melhorei, fiquei bem. Eu aceitei que a ansiedade... Uma coisa que você vai ter altos e baixos. Não é dizer que, eu vou ter só altos e só... É uma coisa que
que você vai estar cuidando, você tem que estar cuidando da sua alimentação, cuidando do seu sono, porque no meu caso eu fiquei muito tempo, eu fiquei muitos dias sem dormir, eu ficava dias sem dormir, e isso aí afeta a nossa cabeça, a gente sabe que é primordial que a gente durma bem, tenha um sono bom, né, pra saúde do cérebro, pra saúde mental. Mas hoje, apesar de eu ter ainda umas crises assim, mas não chega como aquele, não chega tanto como aquele tempo, mas já mostra que eu sei lidar com o que eu passei. Tipo, eu já sei que é ansiedade. Apesar de às vezes não querer aceitar, mas eu sei que é ansiedade. E a nossa mente, a gente controla muito, a gente sente, nosso cérebro sente não, a gente tem que mostrar que a gente comanda ele, não que ele me comande, porque a partir do momento que ele começa a querer te comandar e tu não frear ele, aí a gente perde a noção de como lidar com a ansiedade. Ver os vídeos prontos aqui, né? E a realidade, a gente acaba não mostrando o que a gente sente. Porque às vezes até isso que a gente faz, a dificuldade que a gente passa, porque a gente é um ser humano, né? A dificuldade que a gente passa, as fragilidades que a gente tem também deve ser postado. Não só o momento bom, o momento de alegria, porque o ser humano é assim. A vida não é linear. A gente não tem só altos, a gente tem altos e baixos. E os baixos também precisam ser mostrado. Não pra, tipo, pra dizer que eu sou uma, ela tá uma coitada. Não pra dizer que a gente é frágil. Não pra dizer que eu sou frágil, que a gente é, não pra dizer que você é frágil, eu sou frágil. Mas pra mostrar também que a gente é ser humano. E ser humano passa por coisas difíceis. Coisa difícil faz parte da vida, faz parte da gente. E o processo da gente estar passando por tô recomeçando, eu sei que não é um canal grande, mas eu queria agradecer a cada um que tá inscrito aqui. Isso faz muita diferença pra mim. Obrigada a todos. Eu queria agradecer a todos que estão chegando aqui no meu canal. E espero que eu consiga inspirar as pessoas aqui para também começar o seu canal, para começar. E se você quer criar conteúdo, se você tem essa vontade, eu acho que a gente está aqui para isso, dar cara a tapa, recomeçar quando cair e tentar. Obrigada a todos. Até o próximo vídeo.